Bom dia! E finalmente chegou o dia das eleições nos Estados Unidos. Só que, infelizmente, provavelmente não vai ser hoje que a gente vai saber quem ganhou as eleições. Dependendo de quão acirrada esteja a disputa, essa apuração pode se estender até o final de semana. Se a gente lembrar de 2020, Biden só foi eleito no sábado subsequente ao dia de votação. Ao último dia de votação, que também foi numa terça-feira, como sempre nos Estados Unidos. Em alguma coisa, o Brasil é mais avançado que os Estados Unidos, e isso é a apuração das eleições presidenciais. A gente tem um Trump voltando a liderar sobre a Kamala na Polymarket, enquanto que os mercados eles estão calmos em leve alta. A gente tem o S&P subindo 0,19, a Nasdaq subindo 0,34, isso nos índices futuros. Europa em leve alta, 0,14 de alta para o Eurostock 600, 0,23 de alta para o Eurostock 50. Já nas moedas, dólar DXY ainda em leve queda, retornando à casa aqui dos 103 dólares, 103 quase 104. E contra as emergentes, ele tá misto, ganhando um pouquinho contra o peso mexicano, perdendo contra outras moedas. Já o Bitcoin sobe e volta à casa dos 68.700 dólares, ele que chegou a cair mais ontem, mas provavelmente com o Trump voltando a liderar, pelo menos ali nas casas de aposta, ele volta a ter um certo bom humor. Quem subiu bem foi a China. China sobe em todos os seus índices, seus principais índices, e isso acompanhado de um PMI de serviço que veio acima das expectativas. Isso é bom tanto para as bolsas quanto para quem? Para o petróleo. O petróleo sobe 0,5%, já aqui é 75,47. A gente tem a China estimulando o petróleo, né? A gente tem também uma expectativa pela reunião que está rolando lá na China do partido, para novos estímulos que possam vir. A gente teve a decisão da OPEP ontem de postergar o aumento de produção de petróleo e também geopolítica continua tensa. E aí sobre a OPEP postergando a produção de petróleo, esse artigo é bem interessante. Bom, ele diz aqui, o artigo do Wall Street Journal, que ainda vamos ter muito petróleo no ano que vem, mesmo com a OPEP postergando a produção. Só que esse adiamento da produção significa que talvez o grupo esteja mais disposto a suportar preços do que muitos acreditam. Interessante, né? E só para dizer que eu não falei, minério de ferro sobe 1,1% a 105 dólares. E hoje, de dados econômicos, a gente tem balança comercial nos Estados Unidos 10,5, 11,45 PMI nos Estados Unidos, 11,45 e meio-dia são os dados mais importantes saindo na economia hoje. E aí, falando aqui do nosso Brasilzão, ontem a gente teve um EWZ subindo quase 3%, retomando um pouco daquele mau humor gerado recentemente. Bom, a gente não teve nenhuma decisão sobre cortes de gastos, mas pelo menos o mercado viu que o governo está se movimentando bastante para ver se chega a um plano. E com isso, o índice futuro subiu 2,19%, dólar futuro caiu 1,46%, chegou a cair mais de 2% ao longo do dia, mas recuperou com a ausência de informações concretas sobre o corte de gastos, e eles devolveram um prêmio ao longo da curva. Então o dia vai ser mais ou menos como ontem. Primeiro, acompanhar aqui no Brasil qualquer notícia sobre corte de gastos. Segundo, ver o desenrolar das eleições nos Estados Unidos. Às 8 horas, aqui na Nomes TV, o Beto e a Bruna Aleman vão acompanhar, fazer um esquenta, ver o que está acontecendo e informar mais para você sobre previsões da apuração dos votos. Muito obrigado pela atenção, bons negócios e até amanhã.